Pessoal, boa noite. Todos sejam bem-vindos, né? Isso, a mais uma atividade aqui da nossa disciplina de Introdução à Astronomia. Hoje a gente vai ter novamente uma conversa aqui com o professor Miranda, e de acordo com o título, né? Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre vida, evolução e morte das estrelas, que é uma das propostas da unidade 2 que estamos iniciando. Esperamos que todos aproveitem bastante esse momento. E é importante que, a partir de agora, para a gente fazer uma questão de frequência, você vai no chat e coloca seu nome e o polo, para que a gente possa registrar a sua presença aqui nesta atividade, tá certo? Então, aproveite bastante esse momento e agora com o professor. Gente, boa noite. Cumprimentar todos vocês. Novamente, agradecer o esforço de Gilmax. Essa disciplina, ela está muito bem organizada. O Gilmax realmente é um bom professor. Então, sempre agradecendo a você, viu, Gilmax, pelo seu trabalho. E antes de entrar no tema, algumas pessoas perguntaram para dar umas informações sobre as atividades que a gente está fazendo e também sobre a especialização, já que na especialização muitas pessoas são alunos do nosso curso, pessoas que já têm outra formatura e então pode fazer a especialização, tá? Com relação ao projeto Desvendando o Céu Austral, o nosso curso de astronomia terminou uma turma há 15 dias atrás, mas nós estamos fazendo palestras quinzenais. Não é uma nova turma, são palestras até começar a nova turma em janeiro. Então, no próximo sábado, dia 4, está marcada uma nova palestra com uma pesquisadora chamada Issa Medeiros. Ela é uma moça de Sobral, que fez curso de Física lá em Sobral, fez o mestrado em Mossoró, na área de Astrofísica, e fez o doutorado no Observatório de Itacuruba. E agora ela está nas Ilhas Canárias fazendo pós-doutorado nessa área de asteroides em rota de colisão com a Terra. Durante a semana, eu vou passar para o Gilmax e para todos os grupos dos últimos cursos de astronomia e nas páginas do Desvendando e da EAD, o link para a palestra de sábado, 14h30, sobre asteroides. Agora, com relação à especialização em si de astronomia, nós tivemos 188 inscrições, aprovados 162. Teremos uma aula inaugural no dia 12 de dezembro. Amanhã vamos ter uma reunião para preparar o horário. Vai ser uma aula de abertura, vamos chamar o reitor, o diretor da EAD, os professores, para a gente falar o que é o curso. Vamos colocar todos os inscritos num grupo do WhatsApp, num grupo de e-mail da internet, e vamos fazer a divulgação. E quanto à matrícula, a matrícula não depende da gente, depende da Fundação de Apoio da Universidade, a FADURP, porque a FADURP, vocês sabem que o curso vai ser cobrado, até agora está um valor de em torno de R$90, e a FADURP exigiu que todos os cursistas fossem à universidade assinar um contrato. Acontece que nós temos mais de 40 pessoas que não são de Pernambuco. Tem pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Pará, Amazonas, e pessoas de várias cidades do interior de Pernambuco, inclusive Itacuruba, Santa Filomena, né? E aí a gente está brigando, amanhã tem uma reunião geral com a presidência da FADURP, para a FADURP fazer tudo online e o pagamento pelo Pix, que é pelo celular ou computador. Então, a partir de amanhã, nós vamos informar tudo a vocês vão receber e-mail e WhatsApp para confirmar, além do e-mail do curso de especialização, né? Vocês sabem que tem um e-mail chamado coordenação.eea,
ufrpe.br, né? Então, não se preocupe que nós vamos informar, tá certo? Ok? Agora eu vou começar o assunto de hoje. É um assunto que vocês já conhecem, é um assunto que o Gilmar já botou um material. Eu vou apenas fazer um reforço e vou fazer uma espécie de maldade com vocês. Eu hoje vou fazer perguntas e vou depois pedir que Gilmar fique com uma palmatória na mão. Quem não responder, ele bate na mão, assim. Se abre a mão, ele bate, tá? Ok, Gilmar? Vamos maltratar essa turma aí, tá bom? Eu vou colocar um material que já está disponibilizado na página, mas a partir desse material eu vou fazer perguntas. Viu, Gilmar? Como a aula vai ficar gravada, depois quem quiser, as perguntas podem ser acessadas, mas eu vou fazer devagar para todo mundo, quem quiser até anotar, tá certo? Eu vou colocar aqui a apresentação, que é bastante conhecida de vocês, é praticamente uma repetição, mas eu vou estimular com perguntas, tá? Eu quero que vocês me digam se vocês estão vendo aí esse slide escrito estrelas. Estão vendo, Gilmar? Começou agora, está compartilhando. Está vendo, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, já valendo aí, né? Valendo um brinde, tá? Quem acertar todas as perguntas vai ganhar um telescópio novo dado por Felipe, tá? Que ele vai construir um só para dar para vocês, tá? Então, a primeira pergunta é: qual a matéria-prima onde nascem as estrelas? Qual o material, qual a substância, qual o ambiente propício para se nascer uma estrela? No texto e na nossa conversa, vocês vão ver que a gente coloca aqui o que é chamado de meio interestelar. O meio interestelar, ele também pode ser chamado de gás, poeira, nuvem, nebulosa, tem vários apelidos, tá? Então, a questão é por que esse meio é o meio propício para nascer estrelas, e não um meio líquido, um meio sólido, tá? Bom, então essa é a primeira questão. Uma estrela, ela não nasce no vácuo, ela não nasce de uma rocha, ela não nasce de um líquido, né? Ela precisa de uma substância fluida no estado gasoso. Então, a pergunta é por quê, tá? Depois, considerando que a gente tem um meio gasoso, quais são os fenômenos físicos? É uma segunda pergunta. Quais são os fenômenos físicos que permitem, a partir desse meio gasoso, surgir uma chamada protoestrela, né, que é o embrião de estrela? Então, na literatura, se coloca 3 fenômenos da física, ligados à grandeza da física. O primeiro fenômeno é o colapso gravitacional, ou seja, é a ação da força da gravidade, é uma força atrativa, né? Das 4 forças da natureza, a força gravitacional, ela é uma exclusivamente atrativa, é ela que permite. Por isso que se precisa de um gás. Porque as partículas, os átomos ou moléculas, eles se movimentam. Então, o primeiro fenômeno físico é a atração gravitacional. Da lei de Newton, o F é igual à constante gravitacional, m1 vezes m2, sobre a distância elevada ao quadrado. Tá? Se você quiser falar dessa força do ponto de vista da relatividade, você pode dizer a deformação do espaço-tempo, mas aqui não precisa. Na formação de uma estrela, as partículas não têm velocidade relativística. Então, vale a gravitação de Newton. Então, o primeiro fenômeno é o fenômeno gravitacional. O segundo fenômeno é a expansão térmica, já que é um gás, pelo fato de eles se aproximarem pela atração, eles colidem mais freneticamente, porque estão mais juntos, e um gás quente sofre um efeito termodinâmico chamado expansão térmica. Então, tem a atração da gravidade
e a expansão térmica. E tem um terceiro fenômeno que atua para se formar essa massa, que é a rotação. Ou seja, quando o universo nasceu, ele nasceu rodando, com momento angular, girando. Então, tudo no universo gira. O próprio universo, as galáxias, o meio interestelar, são verdadeiros redemoinhos, né? Furacões, vórtices. Então, esses três fenômenos combinados, atração gravitacional, expansão térmica e rotação, ou momento angular, permite que essa nuvem adquira um formato esférico, rodando e pulsando. Comprime pela atração gravitacional e expande pela expansão térmica. E, a partir daí, essa nuvem, essa nebulosa, esse meio interestelar, ele vai ser apelidado de protoestrela. A protoestrela, ela é um candidato ou uma candidata a virar uma estrela. Tá? Então, eu queria que vocês descrevessem, como segundo tópico, quais são esses três fenômenos. Explicar o que é a atração gravitacional, explicar o que é a expansão térmica, todo gás quente se expande, e explicar o que é o momento angular. Né? Então, essa é a física da formação da protoestrela. Depois, a protoestrela ela só pode evoluir para se transformar numa estrela se ela tiver uma temperatura mínima, 100 Kelvin, e um número mínimo de átomos, que é 10 a 57, são dados tirados das contas das equações, tá? Sem precisar fazer essa conta aqui agora. Bom, e aí, essa protoestrela fica como nessa figura aqui. Ela fica uma massa, uma bola de gás que pulsa e que roda. E ela passa por estágios que a gente chama o período de gestação para a protoestrela se transformar numa estrela. Né? Eu brinco, eu digo que a lagarta vai virar borboleta. A protoestrela vai virar estrela. E nessas etapas, uma dessas etapas, dessa terceira, ela deixa de ficar totalmente esférica e ela fica como um disco. Eu digo assim, como um ovo frito. É um disco com uma parte esférica no centro. E a partir daí, como ela roda mais rápido, por efeito de centrifugação, essa parte externa se desloca, se descola da parte central. E essa parte externa, desse estágio 3, ele é jogado para fora por efeito de centrifugação e forma um disco protoplanetário. Então, é daqui que surgem os planetas, os cometas e os asteroides. Todo o material que circunda a estrela vem nesse estágio. E vai sobrar a parte central e vai virar uma estrela. Essa estrela ainda é protoestrela, ela vai continuar comprimindo pela força da gravidade, expandindo e rodando, mas vai chegar um momento que a compressão vai ser tão grande que a temperatura vai chegar a milhões de graus. E nesse momento que ela chega a milhões de graus, é que acontece o fenômeno que nós chamamos de fusão nuclear, que é ele que a gente diz que é o choro do bebê estrela. A estrela só nasce depois que tem a primeira fusão. E a fusão nuclear agora vai fazer parte da pergunta que eu vou fazer para vocês. Né? Bom, essa protoestrela vai ficar com esse formato, é de fato uma esfera, uma bola, ela vai girar, ela vai ter essa seta vermelha, que é a expansão térmica, e a seta azul, que é a pressão da gravidade, e esse pontinho preto no centro é o único local onde tem fusão nuclear. Não tem fusão nuclear em outras regiões, só nesse pontinho preto, tá? Apenas aí. E sobre a fusão nuclear, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para que vocês pesquisem, tá? Primeira pergunta: qual é a função dessa equação famosa, desta fórmula matemática de Einstein, a equivalência da massa-energia? E é igual a m vezes c elevado ao quadrado. C é a velocidade da luz, se usa a letra C porque vem de celeri, rápido. Vem do latim de celerita, tá? Que é acelerado. Então, o que é a fusão nuclear? Eu vou colocar a primeira fusão nuclear, que está aqui,
que todas as estrelas, sem exceção, na sua primeira infância até a juventude, elas sobrevivem apenas com essa forma de se autoalimentar, a chamada cadeia próton-próton, que é a transformação de 4 átomos de hidrogênio em um átomo de hélio. A cadeia próton-próton, ela está aqui colocada, se funde um próton com outro próton e forma o deutério. O deutério é o isótopo do hidrogênio. Ele tem no núcleo um próton e um nêutron. Significa que um dos prótons perdeu a sua carga, ou seja, o próton expeliu o pósitron, que está aqui, ó. É um elétron positivo, é a antipartícula do elétron. E libera a energia de um neutrino do elétron. Depois, esse deutério se junta com outro próton, forma o hélio 3. E depois, 2 hélio 3 se juntam, formam o hélio 4 e libera mais 2 prótons para realimentar a cadeia. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Olha aí, Felipe, para você fazer essa conta, tá? Qual é a energia liberada em uma fusão nuclear dessa que está aí? Vejam só. Eu vou mostrar uma imagem aqui. Não, estou sem ela. Eu tenho em algum lugar, mas não está aqui. E a imagem que mostra 4 prótons passando por este processo e no final do processo aparece um átomo de hélio. A cadeia próton-próton é isso. Esse pontinho preto que está aqui, ele era hidrogênio. Depois da cadeia próton-próton, ele vai passar a ser hélio. Qual é, entre aspas, a mágica? A mágica é 4 átomos de hidrogênio, ou seja, 4 prótons, né? Porque o hidrogênio é um próton, né? Tanto faz H quanto P, né? Porque o núcleo do hidrogênio é um próton. 4 prótons, 4 hidrogênios, desaparecem e, abracadabra, assim, salabinha, aparece um hélio. Então, a transformação, ela precisa ser olhada com uma lupa. Porque é o seguinte, se você somar a massa de 4 hidrogênios, ou seja, de 4 prótons, você não vai ter a massa de um hélio. Por quê? Porque a massa de um hidrogênio não é 1. Se você olhar na tabela periódica, a massa de um hidrogênio é 1, alguma coisa, é maior do que 1. E a massa do hélio não é 4, é menor do que 4 unidades de massa atômica, é 3,90 e pouco. Ou seja, se você fizer assim, então a conta é essa, viu, gente? Viu, Felipe? Eu falei para você também. 4 vezes a massa de um hidrogênio é maior do que 1 vez a massa do hélio. Se você subtrair 4 massas do hidrogênio menos 1 massa do hélio, não dá 0, porque não é igual. Dá um valor que a gente chama ΔM, diferença de massa. É este ΔM que você multiplica por C elevado ao quadrado. E você tem a energia liberada na primeira fusão, em forma de calor, de radiação eletromagnética, de luz, energia térmica. Então, essa conta que eu quero que vocês façam. Vocês vão pegar a massa de 4 hidrogênios, subtrair da massa de um hélio, vai dar o ΔM e multiplicar por C ao quadrado. Agora, atenção. Na tabela periódica, a massa do hidrogênio e do hélio está dado em unidade de massa atômica. Você tem que converter para quilograma. Não é nem grama, é quilograma. Porque o C está em metro por segundo ao quadrado e o E é dado em joule. Ou seja, tudo no sistema internacional de unidades, para não misturar unidades. Você sabendo a energia de uma fusão, você pega na tabela ou no próprio Google quantas fusões ocorrem por segundo. Quantas fusões o Sol, por exemplo, que é uma estrela, né? Quantas fusões o Sol faz por segundo? Sabendo quantas fusões se faz por segundo, você vai achar quantas fusões
o Sol faz por mês. E aí você vai ter a liberação da energia que o Sol produz por mês, porque o Sol só tem esse tipo de fusão. Depois você vai comparar essa energia liberada pelo Sol em um mês com a energia produzida pela usina de Itaipu. Novamente, você vai ter que transformar a energia de Joule para quilowatt-hora. Mas você pega o livro do Halliday, no final tem uma tabela de conversão dessas unidades todas. Aí você vai ver que uma estrela anã, pequenininha como o Sol, ela por mês produz uma energia equivalente a bilhões de usinas de Itaipu, que é a maior usina de energia do mundo. Então, isso é para ter ideia da intensidade da energia da fusão nuclear. Tá? A fusão nuclear não é a fissão nuclear. A fissão é a quebra do átomo, que a gente usa na usina de energia elétrica ou usar na bomba atômica, né? Que é uma coisa poderosíssima. Mas a fissão nuclear é uma formiguinha comparada com a fusão nuclear. O dia que a humanidade dominar a fusão nuclear para fins de geração de energia elétrica, a humanidade vai estar muito bem servida de energia, tá? Por enquanto, não, porque o homem é um bicho ruim, vai usar essa energia para fazer bomba. Então, deixa o homem se purificar para, no futuro, ele dominar a energia da fusão, tá? Então, coloquei esse desafio para vocês começarem a fazer uma conta, calcular a energia gerada na primeira fusão, porque quando a estrela ficar velha, ela vai ter outro tipo de fusão, chamado ciclo CNO, que é produzir carbono, nitrogênio e oxigênio, tá? Mas a grande parte da vida é a estrela produzindo hidrogênio, depois eu vou falar na sequência principal. Bom, então a estrela é um objeto desse, e é assim que a estrela nasce e a sua infância, ela gera energia por fusão nuclear. Todas as estrelas, sem exceção, passam por este processo, seja qual for a estrela. Todas as estrelas do passado, do presente e do futuro passam pelo mesmo processo, tá? Agora, depois que uma estrela nasce, dependendo da sua massa, a sua vida não é a mesma. O crescimento, o envelhecimento e a morte não é um tipo só. O nascimento, sim, é um tipo só. Mas o resto é tudo diferente. Mas diferente, limitado. São 3 possibilidades diferentes. E eu vou colocar aqui para vocês essas 3 possibilidades. Essa é uma imagem bastante conhecida, bastante difundida nos livros, nas apostilas, na internet, que são as 3 famílias de estrelas no seu ciclo de nascimento, vida e morte. Começando com o nascimento, é uma nuvem em contração, a protoestrela, e a estrela começa a sua vida da infância com a cadeia próton-próton. Mas dependendo da massa da estrela, ela vai ter 3 vidas diferentes, 3 mortes diferentes e 3 cadáveres diferentes. As 3 possibilidades dependem da massa, então são estrelas até 10 vezes a massa do Sol, estrelas entre 10 e 25 massa do Sol e estrelas maiores de 25 vezes a massa do Sol, tá? Na primeira possibilidade, estrelas como o Sol, ou com massa um pouquinho maior do que a massa do Sol, elas passam por essa fase de ser anã amarela, né? Como o Sol está vivendo, transformando hidrogênio em hélio pela cadeia próton-próton, mas depois elas vão aumentar de tamanho, vão esfriar e vão mudar de cor, ficar gigante vermelha, e depois supergigante vermelha. E depois ela morre. A morte da estrela como o Sol é uma morte chamada nebulosa planetária, é um apelido que se dá ao processo de morte. E o cadáver da estrela tipo Sol é uma anã branca, que quando esfria, vira anã marrom, tá? Então, o que é previsto é que o Sol vai virar uma anã branca, que é uma estrela do tamanho da Terra, feita só de carbono, e depois essa estrela de carbono vai esfriar, vai virar uma anã escura, tá? Agora, se a estrela tiver uma massa maior que 10 vezes a massa do Sol, a vida dela não será como o Sol, será diferente. Ela vai viver menos, né? Estrela como o Sol vive 10 bilhões de anos, essa segunda família vive 7 bilhões de anos, vive menos.
mas vive menos, mas vai viver com mais energia. Ela vai ter um metabolismo interno diferente e a morte dela não será uma nebulosa planetária, será uma explosão violenta chamada supernova. E o cadáver dela não será uma anã branca, será uma estrela de nêutron, que é uma estrela menor do que a Terra, mais densa, pulsa campo magnético, então é outra morte, outra vida e outro cadáver. E se a estrela for de massa maior que 25, ela tem outra vida, outro metabolismo, outra morte e outro cadáver. Ela vive menos, ela vive só 5 bilhões de anos, ela produz vários elementos, eu vou falar disso depois, ela morre por uma explosão supernova, mas é uma hiper supernova, ela é mais violenta, e o cadáver dela não é nem uma anã branca, nem uma estrela de nêutron, é um buraco negro. Então veja que na evolução das estrelas, o nascimento é um tipo só. Mas a evolução, o tempo de vida, o tipo de morte e o tipo de cadáver são de 3 tipos diferentes, dependendo da massa. Então, a massa é o fator fundamental que vai determinar, pela compressão gravitacional, que é o fator fundamental, a toda a evolução e a vida da estrela. Como elas têm vida diferente, tempos de vida diferente, morte diferente e cadáver diferente, o metabolismo interno do seu organismo é diferente. As estrelas de baixas massas, como o Sol, elas produzem no máximo até o elemento carbono. Então, se todas as estrelas do universo fossem do tamanho do Sol, um pouco maior, o último elemento químico da tabela periódica seria o carbono. Tá? Se as estrelas fossem todas de massa intermediária, o último elemento seria o ferro. E se as estrelas fossem supermassivas, todos os elementos da tabela periódica, até os transurânicos, seriam produzidos. Então, a fábrica de elementos químicos, com exceção do hidrogênio, a fábrica é uma estrela, mas a produção dessa fábrica depende da massa da estrela. Então, ela produz até o carbono, se for igual ao Sol, até o ferro, se for entre 10 e 25 massas solares, e todos se ela tiver uma supermassa. Né? É interessante isso, porque o processo de fusão nuclear não é o único processo que existe dentro das estrelas. O processo de fusão nuclear só permite se produzir até o ferro. Do ferro em diante, não é mais a fusão nuclear. A fusão nuclear não funciona. É um outro processo físico chamado captura de nêutron com decaimento beta. É um processo bem curioso, bem interessante. Essa forma que a natureza criou e inventou para produzir elementos químicos. Agora, vocês veem aqui nessa penúltima imagem, que é a morte das 3 famílias, né? A nebulosa planetária, a supernova e a hipersupernova, esses 3 processos, eles jogam no espaço elementos químicos que foram produzidos nas estrelas. Vou pegar, por exemplo, o último caso, que é a estrela supermassiva. Nessa explosão supernova, essa estrela, antes de morrer, ela já terá produzido todos os elementos químicos, do hélio até os transurânicos. E quando ela jorra, explode como uma granada, e joga todos esses elementos no espaço, o espaço no entorno dela, que outrora era só hidrogênio, porque o universo era só hidrogênio, a partir dessa explosão, o espaço não será mais hidrogênio, será mesclado, misturado com os elementos químicos pesados produzidos pela estrela antes dela morrer. O curioso é que essa estrela supernova que explodiu e botou no espaço todos os elementos químicos, e isso aconteceu com o nosso Sol. O nosso Sol, ele foi produzido, vou botar a setinha aqui, vocês estão vendo? Ó. O nosso Sol foi produzido aqui numa protoestrela, ao lado de uma supernova. Quando a supernova explodiu, ele jogou elementos pesados na massa do protossol. E o protossol, que era uma bola só de hidrogênio, recebeu dessa explosão elementos pesados.
Quando o disco protoplanetário produziu os planetas, por exemplo, a Terra possuía e possui todos os elementos pesados. Por isso que a vida frutificou, germinou, gerou-se aqui na Terra. Porque os elementos pesados vindo no protossol, que gerou a Terra, vieram de uma supernova ao lado do protossol. Olha que sorte a nossa. Né? Ou sorte, ou destino, ou, como muitos dizem, foi o planejamento do arquiteto do universo. Alguma coisa divina. Né? Ou não, foi só uma coincidência. Tá? Então, a evolução estelar, ela permite que a gente consiga saber os exoplanetas que vão ter material pesado para gerar matéria orgânica. Basta você saber a nuvem que está no entorno dessa protoestrela. Se essa nuvem foi oriunda de uma explosão supernova, como a nebulosa do Caranguejo, nebulosa de Órion, aquelas nebulosas que foram de explosão de estrelas, todas as estrelas e planetas que forem nascer a partir dessa nuvem vão ter matéria orgânica, vão ter elementos pesados, carbono, nitrogênio, oxigênio. Então, são futuros sistemas estelares, exoplanetas, com possibilidade de ter a composição igual à da Terra. E, quem sabe, talvez, hipoteticamente, vida. Então, gente, isso é uma coisa importante. O resto, eu vou passar rápido, porque eu quero colocar um outro elemento para vocês, tá? E é o seguinte, você pode estudar a evolução estelar fazendo esses cálculos, calcular a energia de uma fusão, fazer espectroscopia, apontar um telescópio para uma estrela, pegar a luz da estrela, botar no dispositivo eletrônico, uma câmera de CCD, analisar a computação e transformar em informações da química, da temperatura, da velocidade, da massa da estrela. Você pode fazer astrofísica de evolução estelar fazendo toda essa física pesada. Mas você pode trilhar um caminho alternativo, que é, em vez de estudar toda essa contabilidade, você estudar isso que eu vou mostrar aqui agora. Vocês estão vendo esse novo slide agora, gente? Me respondam. Sim, professor, está compartilhando. Pronto. Vejam, eu faço uma comparação didática com a tabela periódica. Você pode fazer o cálculo de energia de ligação química, você pode usar o diagrama de Pauling, você pode calcular a energia da transição do átomo de Bohr, você pode fazer toda a física e a química dos átomos, ter equações, contabilidade, tudo isso. Mas você pode também pegar um gráfico, que é chamado de tabela periódica, e ver as propriedades dos átomos e dos elementos químicos. Na tabela periódica diz a massa atômica, o peso atômico, o número atômico, a eletronegatividade, o grupo de metal, não metal, a metal, né? Só olhando a tabela periódica, porque ela foi construída para classificar os átomos. Então, também existe uma espécie de tabela periódica das estrelas, que é chamado diagrama HR. Esse dado eu peguei aqui rapidinho da internet, tá? Então, é o diagrama que leva o nome de dois caras. Um cara chamado Hertzsprung e o outro chamado Russell. Como são dois nomes bem grandão, aí não se coloca Hertzsprung e Russell, se bota HR, né? Mas aqui está dizendo que o Hertzsprung foi um astrônomo dinamarquês e o Russell foi um astrônomo americano, estadunidense. Acontece que cada um deles desenvolveu essa tabela periódica sem conhecer do outro. Né? E depois, quando eles se encontraram, eles se juntaram e fizeram uma coisa junta e produziram o diagrama HR, que é uma tabela periódica para se estudar as estrelas. Queria depois que vocês procurassem, pesquisassem a vida pregressa desses dois caras, né?
fosse na polícia, pegasse a ficha corrida deles dois. Porque, além de serem grandes cientistas, eles foram também dois sacanas, porque todos eles tinham como ajudantes e alunas de mestrado e doutorado mulheres. E essas mulheres fizeram a catalogação de milhares e milhares de estrelas, calcularam na mão a temperatura, a densidade, o diâmetro das estrelas. Depois que elas tiveram um trabalho braçal, pesado, de fazer todo o catálogo, eles publicaram com o nome deles e levaram a fama. Então, vale a pena saber também disso, já que nós estamos no momento de resgate e libertação desses grupos que são oprimidos na sociedade, né? No caso aqui, as mulheres. Então, esse é um trabalho feito por mulheres que tem o nome de homens, né? Então, só como curiosidade, para que vocês vejam como foi a ciência, e ainda é. Tá? Então, o diagrama HR, ele basicamente ele diz a mesma coisa que a física das estrelas, né? Ele é um sistema de eixo cartesiano, ou seja, dois eixos perpendiculares, ortogonais, o eixo Y e o eixo X. O eixo Y está escrito aqui luminosidade, baseado com a luminosidade do Sol. O Sol é o padrão para tudo, tá? Então, aqui tem o número 1, aqui tem o Sol, luminosidade 1. Né? O quê? Aí tem o Sol, ele emite tanto o watt por metro quadrado por segundo, é energia, é fluxo de energia, tá? Então, mas você pode substituir esse eixo de luminosidade por brilho, porque o brilho é proporcional à luminosidade. Tanto faz brilho ou luminosidade. Você pode também, no lugar de brilho e luminosidade, botar magnitude. A magnitude é a grandeza energética da estrela. Então, tanto faz brilho, luminosidade e magnitude, né? Que é o eixo vertical. Bom, no eixo horizontal, você pode botar duas grandezas diferentes. Ou, vejam só, ou você vai colocar a temperatura da estrela, esse eixo aqui é a temperatura, mas se for a temperatura, esse eixo é invertido. A temperatura primeira é a mais alta, perdão, é a maior, né? Quer dizer, a temperatura mais elevada, depois a temperatura vai diminuindo, ou seja, é a temperatura ao contrário. Por quê? Porque a estrela, quando nasce, ela está mais quente. Depois, com o passar do tempo, ela fica mais fria. Mas você pode não botar a temperatura, você pode botar a idade da estrela. A idade, o tempo de vida. Então, aí o eixo cresce para a direita. Então, veja, você escolhe ou a temperatura do maior para o menor, ou a idade da estrela, o tempo de vida. Né? 1 bilhão de anos, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, né? de anos, tá certo? Ou uma ou outra. Ou, se você quiser, fizeram um estudo para dizer que uma estrela muito jovem, ela é muito quente e é azul. Aí chamaram ela de estrela O. Depois, a estrela, quando fica mais velha, ela fica mais fria e o azul fica mais clarinho. É uma estrela B. Ou seja, quanto mais velha e mais fria a estrela, a letra vai mudando. O Sol é uma estrela do tipo G, está aqui, ó, G. Né? Tem perto de 5.700, quase 5.800 graus Kelvin. Tá? E é uma estrela amarela. E não é nem muito jovem, nem muito velha. Está no meio da vida. Então, esse diagrama, ele permite que você faça isso. Ele permite que você pegue as estrelas. Pega a estrela como? Aí sim, você vai ter que pegar um telescópio de Felipe, botar dentro do espelho do telescópio um detetor. Pode ser um sensor, como esse que você tem nos prédios, sensor de presença, sensor de temperatura, sensor de luminosidade. É um sensor, na verdade, né? Quando a luz bate, o sensor acende uma corrente elétrica, um LEDzinho, e anota um número. É um medidor simples. Claro que eu estou falando assim de maneira muito simplória, porque o medidor, ele é chamado câmara de CCD, um equipamento de microeletrônica super preciso. Mas pode ser um detetor, tá?
quando acende a luz, quanto mais forte é a luz, maior é a energia da estrela. Você pode fazer uma correlação na boa. Dá para fazer um trabalho didático, escolar na boa. Tá? Aí você precisa observar a estrela no observatório. Então, o diagrama HR, ele só funciona para a estrela que você observa ela com o telescópio e pega os dados dela e anota no papel. Então, por exemplo, eu olhei para o Sol. O Sol tem uma massa de tantos quilogramas, uma temperatura de 5.700 Kelvin, tem uma idade de 5 bilhões de anos, tem tarará, tem um bocado de informação. Aí eu pego as informações do Sol e eu ploto, eu coloco como se aqui fosse um papel milimetrado. Eu coloco a idade do Sol, eu faço como um plano cartesiano, XY, né? O valor de X é o valor de Y. Ou da temperatura, ou da idade, e do brilho, da luminosidade. Aí coloco. Quando você coloca o Sol, está nesse pontinho aqui que tem escrito Sol, uma cruz. Luminosidade 1, porque o Sol é um padrão, e temperatura 5.800 graus, Kelvin, e está aqui, a idade do Sol, tantos bilhões de anos. Então, é assim que se faz. Então, o que é que os observatórios do mundo todo fizeram? Observaram milhares e milhares e milhares e milhares de estrelas. Hoje, esse número já chega a milhões, milhões e milhões de estrelas, e viram nas estrelas uma coincidência. Como se você tivesse catando átomo e pegasse no local só átomo de hidrogênio. Aí vocês iam ver que todos eles têm um elétron só, todos deles têm um núcleo igual, todos deles têm uma massa só, ou seja, eles são irmãos gêmeos. Depois vocês iam achar um local que tem átomo de hélio, depois um local que tem átomo de oxigênio, e vocês iam ver que na tabela periódica cada um está numa caixinha. Então, mesmo com as estrelas, cada estrela está numa caixinha dentro desse diagrama HR. E aí, o diagrama HR, ele serve para você estudar tudo da evolução estelar. Por exemplo, toda estrela, independente da massa, quando ela tem a primeira fusão, nessa tabela periódica, ela vai ficar aqui nessa faixa cinza que eu estou com o mouse. Ó. Não é reto, é meio curvo. Esse diagrama... Perdão. Desculpe. Essa linha aqui é chamada sequência principal. Qualquer estrela, seja uma estrela do tamanho do Sol, uma estrela 10 vezes a massa do Sol, 100 vezes, 120 vezes, todas elas, quando tem a primeira fusão, elas vão estar em temperatura diferente, cor diferente e massa diferente. Mas elas vão estar plotadas, com certeza, nessa linha aqui. Isso é uma característica de toda estrela jovem. Toda estrela jovem, no diagrama HR, elas vão estar aqui. Toda estrela, quando fica velha antes de morrer, ela está aqui nesse quadrante, ó, onde eu estou com o mouse, gigante vermelha. Toda estrela, depois que morre, ela vem para essa região aqui de baixo, das anãs brancas. Toda estrela que tem o raio proporcional ao raio do Sol, ela está nessa diagonal, ó. 0,1 raio do Sol, uma vez o raio do Sol, 10 vezes o raio do Sol, 100 vezes o raio... Ou seja, esse diagrama tem características que, se você observar com um telescópio uma estrela e anotar os seus parâmetros, temperatura, idade, cor, energia, quando ela cair nesse diagrama, você sabe qual é a família dela, se é a família das supergigantes, das anãs, das jovens, da recém-nascida. Então, eu passo para vocês como mais um desafio mergulhar no estudo do diagrama HR. E quem quiser um dia fazer pós-graduação na área de evolução estelar, vai ser matéria obrigatória dominar o diagrama HR. Na especialização, eu vou repetir algumas dessas coisas, eu vou trazer uns desafios para o pessoal da especialização para escrever um projetinho
como usar o diagrama HR para ensinar astrofísica para menino de segundo grau, de ensino médio. Isso é uma mão na roda, não precisa fazer nenhum cálculo complicado de força, de fusão, nem nada. Só o diagrama HR você entende tudo da vida das estrelas. Tá? Então, o diagrama HR está aqui, as características, ele diz qual é o fenômeno atômico que está acontecendo dentro das estrelas, qual é a transição de um átomo de oxigênio, de hidrogênio, qual é a linha do espectro. Tem muitas características da física, tá? Aqui é o diagrama HR das estrelas que brilham mais no céu. Aqui é o diagrama HR das estrelas que estão perto do Sol. E é uma festa, tá? Com o diagrama HR você sabe tudo da vida das estrelas, tá? Então, o que eu estou colocando para vocês é que vocês olhem a evolução das estrelas como um assunto importante para o físico, que tem muita física por trás disso, e deem uma paquerada no diagrama HR. E pensem já de antemão, especialmente quem vai para a especialização, como usar o diagrama HR para mostrar aos jovens, meninos de colégio, o que é uma estrela, né? Porque isso pode incentivar um menino de ensino médio a querer um dia estudar essas coisas, tá certo? Eu vou dar uma parada por aqui, viu, Gilmarcos, para ver se alguém quer fazer algum complemento, quer falar alguma coisa, ou quer fazer alguma pergunta, para a gente fazer um bate-bola aqui, tá bom? Certo, pessoal, então, como o professor acabou de compartilhar, então é o momento aí de vocês, um momento de questionamento ou até socialização de algo que vocês, durante essa disciplina, né, que a gente está vivenciando, vocês observaram alguma pesquisa, algum artigo, então o momento é esse. Boa noite, pessoal. Professor Miranda, parabéns aí pela palestra, viu, mais uma vez, pela aula. Beleza. Eu queria dar uma dica aos alunos aqui. Tem uma playlist no YouTube chamada Astronomia, uma visão geral 1, que é de uma faculdade de São Paulo, a Univesp, e que ele discute bem esse diagrama HR. O professor Otto, João Steiner, o eterno João Steiner, que faleceu esse ano, e ele pega algumas estrelas, dá alguns exemplos, mostra por que ela está naquele ponto, e é bem interessante. A pessoa consegue aprender bem fácil sobre o diagrama HR. Valeu. Beleza, Felipe. Valeu. Obrigado. A aluna Edith colocou aí no chat que existe um artigo intitulado As Três Mortes das Estrelas. Edith poderia compartilhar um pouquinho com a gente, né? Já que você citou aí no chat, né? Beleza, Edith. Muito bom. O Walter Junqueira Maciel é um astrofísico do IAG da USP. Ele tem vários livros sobre evolução estelar. Ele é um cara premiado internacionalmente como um dos grandes cientistas brasileiros. E ele tem vários livros do IAG sobre astrofísica. Isso é a praia deles, não é? Ele é craque. Então, isso é um material que, né, se puder dar uma lida aí, se puder usar ele para estudar, é nota 10. Foi uma boa indicação. E aí, pessoal, mais alguma informação a ser socializada aí pelo grupo aí? Agora, existem livros específicos de astrofísica estelar. Eu tenho na minha biblioteca particular vários deles, né? Alguns deles são meio pesados, porque o cara bota as contas para a gente fazer, né? Aquelas matemática bem chata, complicada, né? Mas aí, quem tiver interesse de, ou na especialização, ou fazer depois um mestrado, nós temos aqui pertinho de Recife, em Natal, no Rio Grande do Norte, um mestrado e um doutorado em astrofísica estelar. E aí valeria muito a pena, para quem tiver esse interesse, ver esses livros, né? Eu posso emprestar naquela coisa que eu falei do cara que empresta e o que devolve. Estão lembrados, né? Acho que eu já falei para vocês, né? E tem dois tipos de bobo, né? O primeiro é o que empresta livro e o segundo é o que devolve, né? Então,
Eu tenho esses livros, eu empresto e vocês depois devolvem. Então, vale a pena para quem tiver muita curiosidade, é muito, muito bom, tá? Para mergulhar mesmo na física das estrelas. Ô, professor, o senhor podia disponibilizar de maneira virtual, aí todo mundo teria o acesso e o senhor preservaria seus livros, suas obras de arte. Não, porque esses livros, eu não sei se eles existem, você está falando em PDF? Em qualquer mídia, qualquer formato. Então, o PDF é mais comum, né? Mas eu tenho esse livro em formato físico, livro, né? Eu entendi, Entendeu? professor. Entendi, sim. Aí eu posso procurar se alguns esses livros de Walter Junqueira Maciel. Tem uma outra professora chamada Lilian Irandi Prado. Lilian Prado, ela tem vários livros já em PDF. E também o professor da Federal do Rio Grande do Sul, Kepler, né? Curiosamente, o nome dele é Kepler. Kepler de Oliveira e Maria de Fátima Oliveira. Se você botar o Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Astronomia, o livro dele de astrofísica é disponibilizado em PDF, né? Aí é um livro excelente, é um livro básico da astrofísica excelente. Mas os que eu tenho, eu posso procurar saber se eles existem em PDF. Aí eu disponibilizo na boa, tá? É porque aí o senhor preserva os seus livros, né? Que são coisas suas, né? E muito difícil de conseguir no mercado. Alguns livros desses são livros estrangeiros. Eu tive que gastar um bom dinheiro mandando buscar fora, tá? Alguns livros, quando tem congresso de astronomia, principalmente em São Paulo e Rio, tem algumas editoras internacionais que elas vendem livros, né? Então, quando tem congresso de astronomia, congresso nacional, aí tem gente do mundo todo, aí as editoras vêm e vendem, né? Aí a gente compra assim. E quando você está fazendo pós-graduação, você fica querendo ter os livros para poder estudar e acaba comprando. Eu tenho alguns desses livros, tá? Posso mostrar para vocês. É bom esses papos, viu Gilmar? Mesmo sendo virtual, mas esse encontro da gente falar é legal, né? Tá sendo bem produtivo. Tava até comentando com Flávia, né? Flávia tava perguntando como é que estava o andamento dessas atividades online, né? E tá bastante produtivo. Tá Muito bom. Tendo uma participação muito importante da turma. Legal. Vamos só esperar acabar a pandemia para a gente fazer algumas coisas presenciais, mesmo essa disciplina acabando logo, mas como a turma vai estar por aí, a gente vai marcar algumas atividades todo mundo junto, tá? E a turma também, alguns vão estar, a próxima disciplina, noções, né? Noções de mecânica celeste. A turma também vai estar na próxima disciplina, né? No segundo módulo, já dá para ir no caminho. Acredito que a gente pode encerrar, né, professor? Pode, tranquilamente. Pronto. Só vou fazer os agradecimentos aqui, só passar uns recadinhos aqui sobre a disciplina. A gente agradece novamente ao professor Miranda pela disponibilidade, tá certo, para realizar esse momento, tá certo? Muito importante esse momento de socialização aqui com a turma, para a gente só não ficar atento só ao AVA, né? Isso está contribuindo de forma 100% para a disciplina, tá certo? A gente agradece muito pela sua disponibilidade. Eu agradeço. Dou os parabéns a você e a turma aí. Essa turma é legal, estou gostando. Certo. Deixa eu só finalizar aqui a gravação.